Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Londrina, aos nossos companheiros e simpatizantes da doutrina espírita que estão sintonizados conosco nessa manhã de domingo para mais um programa Além da Vida. Bom tê-los conosco. Então vamos preparar agora a ambientação do nosso programa, ouvindo a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem Iluminação de Consciências. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. Natanael Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, acabara de ser completamente curado por Jesus, voltando a andar. Todos estavam em festa, exceto o mestre, que meditava seriamente. Simão, buscando romper o silêncio de Jesus, então pergunta: "Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes." Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável que, sobre tecidos velhos e gastos, costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto. E assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio que guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. Séculos se passaram depois destes dizeres preciosos. A dor amadureceu muitos corações desnorteados, e novamente a humanidade suplicou a Jesus pela cura de suas mazelas. Os sepulcros foram rompidos. O silêncio dos aparentemente mortos foi quebrado, e os descobrimos vivos, imortais e reluzentes. Sim, as estrelas caíram dos céus. Estrelas de primeira grandeza espiritual se uniram em uma constelação admirável e voltaram seu feixe de luz poderoso para a terra. Os espíritos falaram, ensinaram, provaram que a vida futura prometida por Jesus é real. A iluminação de consciências proposta por Jesus ganhou uma dimensão nova e maior. A mensagem do Cristo se faz novamente presente como uma proposta para o presente, para a renovação imediata, urgente. Na grande transição que o planeta atravessa, são eles, os missionários do Mestre, que semeiam a verdade em todos os povos.
O amor volta a tomar seu lugar de evidência nas propostas elevadas que são apresentadas aqui e acolá. Atiramos as roupas velhas no tempo e vestimos a roupagem nova do espiritualismo, entendendo que a vida do espírito, esta sim, é a verdadeira. O Consolador já está entre nós. Escutemo-lo. A Federação Espírita do Paraná está no YouTube. Inscreva-se no canal FEP e acompanhe conteúdos exclusivos. youtube.com/canal FEP. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, meus amigos. Nós estamos no segundo domingo de janeiro. Né, José Miguel, que tenho o prazer de tê-lo comigo hoje no nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia, Cacá, amigo ouvinte. Eu que estava com saudade já de tê-lo junto nesse estudo muito bonito que nós fazemos todas as manhãs, né? No segundo domingo, né, Paulo? É o segundo domingo do ano. Isso, bem lembrado, segundo domingo. E é muito bom a gente estudar, né, principalmente o material que você tem estudado, que é o livro básico da doutrina espírita. Mas essa mensagem de hoje, como todas as outras, né, Paulo, vem falar para a gente de cura, né, que é o que todos nós buscamos, principalmente para o nosso corpo físico, né, alívio, cura. E o Espiritismo vem nos trazer isso, né? Aliás, eu queria aproveitar esse começo de programa, Paulo, e mandar um abraço para um primo muito querido que está nos ouvindo, e ele, com a sua mediunidade de cura através dos alimentos, da manipulação de alimentos, ele tem ajudado muita gente. Ele, fazendo as coisas com carinho, coloca nesses alimentos todo o fluido desejoso de melhora das pessoas, e olha como é que ele atinge as pessoas. Então fica aqui o abraço para o meu querido primo. E a mensagem é isso, né? Muitas vezes a cura que nós recebemos dos espíritos amigos, dos nossos espíritos superiores, nos exaltam as paixões descontroladas, né? Quando na verdade a proposta de Jesus é pela salvação, é pelo equilíbrio, pelo entendimento do que aquela enfermidade, do que aquele desconforto nos traz no momento. E que a pessoa possa trabalhar, né, Paulo, a sua regeneração, a sua transformação, enfrentando da melhor maneira essa dificuldade. Exatamente, Miguel. E a gente hoje ainda continua somente buscando a cura do corpo, né? E esquecemos que o corpo, ele só fica doente depois que a alma, a mente está doente. As manifestações fisiológicas, elas são uma consequência do nosso desequilíbrio espiritual. A doença começa muito antes de se manifestar fisicamente. E enquanto eu ouvia a mensagem, especialmente na sua segunda parte, quando foram feitos comentários, às vezes eu sou repetitivo quando eu falo isso. Mas eu fico imaginando se Jesus estivesse conosco nos nossos dias sombrios de intolerância, de ignorância, de fake news, etc. Imaginemos que o Mestre estivesse agora, nos tempos modernos, né? Divulgando a sua mensagem, vindo nos curar, acolhendo os pobres, os desvalidos, as minorias, combatendo as elites, os conservadores, aqueles presos ainda aos ritos. Eu fico imaginando se ele seria um jovem rico ou pobre, se ele nasceria numa grande cidade ou no interior, e ele viria para cá. Nós não temos cruz mais para colocar as pessoas como os romanos faziam.
Mas nós temos outros métodos de crucificar as pessoas, né, socialmente falando. A mensagem dele ficou muito tempo presa, mal compreendida, deturpada. Ficamos presos aos ritos, ficamos presos à crença pura, à graça, como se bastasse crer para se redimir. Esquecemos que a mensagem dele é uma mensagem de ação. Vá e não peques mais, repetiu inúmeras vezes. Ele veio sim iluminar as consciências. Ele veio nos trazer a verdade. E nós aí, séculos e séculos depois, continuamos doentes do corpo e do espírito, porque não compreendemos a sua mensagem de amor, de tolerância, de perdão, que é isso que nós temos que imprimir nas nossas vidas. Ficamos presos aos cultos e aos ritos. A leitura vazia, como se ler as histórias da sua vida fosse suficiente, como se encantar com os seus feitos fosse suficiente. E não compreendemos que ele é o exemplo. Ele não veio para ser louvado, ele veio para ser seguido, ser imitado. Quando nós compreendermos isso, nós estaremos iluminados. Vós sois deuses e podereis fazer tanto quanto eu. E assim são as coisas. O nosso trabalho é de iluminar as mentes, de estimular as pessoas a buscar a verdade, de procurar entender melhor os ensinamentos do Mestre e aplicá-lo em suas vidas. E assim nós vamos nos curar das doenças do corpo e das doenças do espírito, com toda certeza. Miguel, gostaria de falar mais alguma coisa, meu amigo? Sim, só destacar uma frase que você falou, muito importante, quando Jesus diz muito mais vezes, vai e não peques mais, porque ele estava lidando com espíritos imperfeitos, né? E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, segundo a interpretação espírita, com os fundamentos da doutrina espírita, nós entendemos muito bem essa passagem e comparamos com uma outra que Jesus também fala, mas em menor intensidade, que é a tua fé te curou, né? Então, a nossa realidade, como Paulo diz, é de espíritos ainda bastante devedores, onde vícios e imperfeições são mais característicos, mas os espíritos bons, os nossos anjos protetores, o próprio Cristo, eles estão junto de nós para nos ajudar. Por isso que a recomendação é que vá e não peques mais, porque não que nós sejamos merecedores, nós temos muitos débitos ainda, mas o trabalho dos espíritos superiores é fazer o bem, e eles fazem indiscriminadamente. E seria interessante, né, Paulo, que nós saiamos dessa vai não peques mais, continuar errando, para ir para a nossa fé nos salvou. Seria melhor, né? Nós temos que sair no caso da dependência. Ou seja, é como uma visão infantil da vida, de ser dependente, de alguém estar constantemente dizendo o que eu devo ou não fazer. Tem um momento que todos nós na vida temos que assumir as nossas responsabilidades. E o Espiritismo é claro nisso, quando ele fala da lei de causa e efeito. Nós temos que ter consciência de que tudo que nós fizermos tem consequências. No bem ou na ignorância, não importa. Tudo tem consequências. E a gente tem que medir cada palavra, cada ato, cada ação, enfim, no dia a dia, respeitando as pessoas, respeitando a natureza, respeitando a criação. E quando a nossa vida é pautada no respeito, nós colhemos as consequências disso. Claro, como o Miguel falou, nós somos aqui uma grande escola, onde há muitos espíritos imperfeitos, tanto quanto nós, né, buscando a sua redenção através do trabalho, através do esforço, através da educação. E estamos aqui e não vamos concluir nessa jornada.
A cada encarnação a gente aprende um pouquinho, vive algumas experiências, né? Se torna melhor, às vezes cria uma outra dívida a mais que depois será quitada no futuro, enfim. Estamos aqui para isso. E nós temos que mostrar para as pessoas que essa é a finalidade da vida, né? Que o Criador, todo dia ele nos dá uma oportunidade de nos redimirmos, né? De nos tornarmos melhores. E isso ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos, né? Os espíritos estão aí, nos ajudam, nos acolhem, nos orientam, mas a tarefa ainda última é nossa. É a nossa ação, né, através da prática do dia a dia, é que vai fazer com que nos tornemos melhores e dignos, talvez, de um dia habitarmos mundos mais felizes, né, e mais equilibrados que o nosso. Muito bem, meus queridos amigos. Vamos ao nosso estudo do grande livro dos Espíritos, né? No nosso último programa, ainda no ano passado, e vocês sabem que por questões particulares eu tive que me afastar de alguns programas, nós estamos na parte 2ª, no capítulo 1º, que fala dos Espíritos. E nós estávamos estudando a escala espírita que Kardec nos mostrou. E ele disse que essa escala não tinha nada de definitiva, era apenas uma maneira simples de agrupar os espíritos conforme as suas semelhanças. Então nós já começamos a estudar isso na questão de número 100, né? Depois, na questão 101, então ele falava dos espíritos da 3ª ordem. Então ele começou a falar dos mais imperfeitos para os mais perfeitos. Então, na questão de número 102, Kardec começa a discorrer, então, sobre como ele definiu, como os espíritos o ajudaram a definir essa escala. Ele definiu em 10 grupos, começando, então, pelo 10º ou 10ª classe, ele fala dos espíritos impuros. Eu vou pedir então para o Miguel ler ali o primeiro parágrafo, né, dessa questão número 102, e a gente devagarinho vai conversando sobre o assunto. Vamos lá então, 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Alguém poderia perguntar, mas existe isso? Vamos ver como é que a nossa sociedade humana aqui de encarnados, nós não vemos todo dia pessoas roubando, matando, aplicando golpes, corrompendo. Não tem isso. A gente vê na televisão? Sim, todos vão dizer não, nós vemos, ótimo. Quando esses espíritos desencarnam, eles viram anjinhos, perfeitos, puros, e esquecem tudo isso? Resposta? Não, nós já falamos inúmeras vezes nesse programa. Ora, esses espíritos que são assim enquanto encarnados, continuam assim como desencarnados. O processo da vida é o aperfeiçoamento. A providência, ela permite que nós tenhamos contatos com esses espíritos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. Aquele que está mais adiantado é instigado a resistir ao mal, a perdoar, a aceitar, e aquele que ainda é imperfeito, ao contato com o bom, encontra maneiras, se quiser, de se melhorar. E é assim que funciona. Então, no campo espiritual, existem sim espíritos imperfeitos que continuam enganando, que continuam prejudicando as pessoas. E isso é realidade. Eu não gosto nunca de usar o termo mal, porque
Porque ninguém é mal por natureza, nem foi criado mal, porque Deus não criou o mal, com L. Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Então eles são ignorantes. Eles são imperfeitos, eles ainda não conseguiram ver as coisas boas da vida e acham que aquilo que eles estão fazendo é correto. E ainda terão a oportunidade de se melhorarem. Agora, se um espírito imperfeito faz alguma coisa para um espírito um pouco melhor bom, e esse espírito dito bom não o ajuda, o bom pode contrair uma dívida e o ignorante fica mais ignorante ainda, porque ele vai ver que ninguém o ajudou. Então, para ver como é complexa a coisa, Deus coloca esses espíritos ao nosso lado para que aqueles que já cresceram um pouco se tornem melhores e aqueles que ainda não são bons, ao contato com o bom, também se melhorem. Concorda, meu amigo Miguel? Plenamente, Paulo, é verdade. É isso que acontece, que a providência faz com as famílias, com os trabalhos, né, com as relações sociais. Coloca aqueles que necessitam de auxílio, mais junto com aqueles que já aprenderam alguma coisa, ou seja, aqueles que já fizeram mais escolhas no bem. A gente pode pensar, né, mas por que esses espíritos são inclinados ao mal? Pelas escolhas que fizeram, né? Deus dá essa condição a todos nós. Depois da criação de simples e ignorantes, chega um determinado nível de decisão que a pessoa pode escolher, ele mantém o seu livre-arbítrio. E muitos escolhem pelo mau caminho, se afastam das leis de Deus, né? E se comprazem com isso. É uma pena. Há espíritos que fazem, como a gente diz, o crescimento ou o progresso em linha reta, né? De simples e ignorantes, eles já chegam a bons espíritos. Por quê? Porque sempre fizeram escolhas no bem. É mais difícil? Sim, é mais difícil, mas nós temos toda essa variabilidade de espíritos. Por isso a escala espírita vem nos alertar. Então, o interessante disso é que nós, conhecendo essas características desses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, né, Paulo, que nós sofremos a sua influência, tanto do lado espiritual quanto do lado material, nós possamos saber lidar e nunca retribuir mal com mal, né? Sempre retribuir com o bem, fazendo o bem, ajudando as pessoas, mesmo entendendo que a pessoa está equivocada no caminho que não conduz à felicidade, né, Paulo? Vamos seguindo, Miguel, com a nossa leitura. O segundo parágrafo, ele é muito interessante e diz assim, ainda falando dos espíritos impuros, né? Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem, pelo seu palavreado. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, que são os espíritos encarnados, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Nossos gestos, nosso palavreado não engana ninguém. A gente pode pensar que está enganando, mas não engana. Nós somos aquilo que nós parecemos ser. Inclusive a psicologia trabalha muito isso, né? Quando uma pessoa está mentindo através dos seus gestos, do seu olhar, etc., ela se trai. Quando uma pessoa está nervosa, seus gestos atraem. Então é assim. Um espírito que ainda é impuro, que é imperfeito, ele não vai poder dar aquilo que ele não tem. Então, ele não é, entre aspas, culpado disso, mas as escolhas que ele fez, conforme falou Miguel, foram equivocadas. É que nem aquela criança, né? Ela tinha lá o período para ir na aula, mas ela não ia. Ela ia jogar futebol no campinho, ia brincar com os amigos, andar de bicicleta. Ela perdeu a aula. O conhecimento que ela tinha que ter, ela não teve. Então, existem duas coisas muito distintas, pelo menos eu distingo isso. O que é falar errado e o que é, por exemplo, uma maneira tradicional, ou tipo assim, um sotaque regional. Sotaque regional é uma coisa, cada região tem o seu jeito particular de falar. É como o português brasileiro do português de Portugal. São
maneiras diferentes de expressar a mesma língua. Mas falar errado é diferente. Não saber fazer uma conjugação verbal ou nominal, enfim, não saber se expressar uma ideia, isso significa que não houve aprendizado. De um espírito tanto encarnado quanto desencarnado, como falou aqui numa manifestação, ele se trai pelo seu linguajar, pelas palavras que ele usa, pela agressividade que ele demonstra. Enfim, esses espíritos, quando desencarnados, eles podem se manifestar através de um médium. E quando eles se manifestam, por mais que ele tente parecer evoluído, a sua linguagem, os seus trejeitos, né, haverão de denunciá-lo, né? Kardec segue dizendo: alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Pode comentar, meu amigo, essa aí foi boa. Quem não conhece, né, gente, pessoas assim, nós mesmos, né, em alguns momentos da nossa vida, nós deixamos um pouquinho de crueldade, né, um pouquinho de avareza, nós nos deixamos levar, mesmo sabendo que isso não é muito bom. São as nossas paixões descontroladas, né, Paulo? A paixão dada por Deus ao Espírito, ela é boa. Por quê? Porque é necessária num certo nível de controle. Não pode se tornar, como diz Kardec, um corcel descontrolado, né? E é isso que muitas vezes nós fazemos com os nossos vícios, com as nossas imperfeições. Nós não os controlamos. E aí chegamos a esse ponto de machucar, de ferir pessoas honestas, pessoas de bem. Nós que participamos de reuniões mediúnicas, né, onde há o intercâmbio do plano espiritual com o plano material, onde comparecem espíritos ainda muito apegados à matéria, desencarnados fora da matéria, mas ainda presos a ela, né? O Paulo também tem experiência nisso, que não são diferentes das relações aqui na matéria entre os encarnados, né? Mas é interessante nós observarmos que quando esses espíritos se apresentam, né, Paulo, nervosos, raivosos, bravos por estar presente numa reunião onde prevalece a harmonia, a paz, o desejo no bem, né? Eles chegam muito bravos, contrariados, né? Até o momento em que eles se acalmam, muitos deles choram e se resolvem, eles mesmos, né, assumir um outro papel. É claro que não é numa reunião, como a gente vai no médico, não é na primeira consulta com o médico que a gente sai curado, né? Mas já é um primeiro passo na senda do bem, aquele que estava na senda equivocada, né, Paulo? Então, é isso, o descontrole das paixões faz com que nós, muitas vezes, nos portemos como essa classe de espírito, que é a última, né? São espíritos recém-saídos do primitivo, e Kardec o coloca ali para orientação nossa, para saber o que a gente pode ser e o que a gente pode encontrar, né, Paulo? E tudo é uma questão de psicologia. Por isso que eu gosto muito da leitura de Joana de Ângeles, naquela série psicológica, né, que foi nos trazida através do Divaldo. É muito complexa a mente humana. E quando eu estou falando de mente humana, não é só dos encarnados. A nossa mente é algo muito complexo. Os desencarnados também têm uma mente, têm uma história. Todos nós, por exemplo, nessa encarnação, trazemos nossos medos, nossos traumas, nossos desequilíbrios,
que vem de vidas passadas, né, de outras encarnações que a gente traz junto, e da nossa experiência neste plano. E esses traumas muitas vezes começam antes da própria concepção, eles transcorrem durante toda a gestação da mãe, durante todo aquele período de gravidez, e às vezes por brigas, né, com marido, mulher, família, dificuldades, enfim, e depois ele vai se estendendo na primeira infância. Ah, mas a criancinha tem 3 meses, ela não vai sentir nada, ela não ouve nada. Ouve. Com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 2, com 3, ela vê, ela ouve, ela sente o ambiente. Depois vem a escola, a relação com as pessoas, e tudo isso vai forjando algo extremamente complexo que é a nossa mente. Por que uma pessoa tem comportamento assim e não diferente? Por que uma pessoa tem medo daquilo e não do outro? Enfim, nós temos que tratar primeiro a mente das pessoas, né? Para depois a gente obter o resultado. Então, esses espíritos que estão ainda nessa 10ª classe, que Kardec chamou de impuros, são espíritos que precisam de muita atenção. Vão precisar de muitas encarnações para aprenderem. E às vezes, quando eles chegam aqui com todos os seus problemas, o que nós fazemos? Nós aumentamos os problemas deles. Nós não entendemos, nós discriminamos, nós punimos, nós batemos, nós prendemos, enfim, nós fazemos tudo errado. Porque a gente não entendeu qual é o papel de estarmos aqui, para que a vida funciona. Por isso que Jesus falava: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. Mas agora há pouco o Miguel ele fez uma citação rápida, né? Isso está dentro da nossa família, em primeiro lugar. A gente tem esses espíritos entre nós, que por algum motivo têm alguma dificuldade. E o nosso papel é acolhê-los, é reeducá-los, é dar talvez o que eles nunca tiveram: atenção, carinho, afeto, e ajudá-los a sair desse quadro, porque ninguém vai permanecer assim. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ele não os criou maus, não os criou imperfeitos, simples. Ou seja, nós vimos, né, fazendo ao longo da nossa jornada, a colheita das nossas experiências. Então nós vamos nos deparar, tanto no campo físico quanto no campo espiritual, com espíritos impuros, todos os dias. Não podemos resolver todos os problemas. Vamos resolver os problemas mais próximos. Vamos resolver aqueles que estão no seio da nossa família. Filhos, irmãos, pais, marido, mulher, enfim, esse núcleo mais próximo. Também vamos encontrar no nosso ambiente de trabalho, né, Miguel? Em todo lugar. E compete a nós, especialmente nós que somos espíritas, que estamos estudando isso aqui e que sabemos que isso aqui é fato, e vamos tentar, dentro das nossas limitações, respeitando as nossas limitações, que nós também somos imperfeitos, né? Fazer o que for possível. Nós vamos aprender ajudando, e aquele que for ajudado também aprende. Verdade, Paulo. E você falando, eu lembro que nós somos espíritos imperfeitos, claro, né? Sabemos da nossa colocação na escala evolutiva apresentada por Allan Kardec e pelo próprio Jesus, né, que é o espírito de verdade. E fico imaginando no plano espiritual, nós, na elaboração da nossa programação reencarnatória, junto com o nosso anjo protetor e a nossa família espiritual, né? E aí aquela conversa: escuta, eu estou com um problema nessa área, vamos voltar junto, você vai ser meu pai, vai me ajudar nesse problema, e esse problema vai te ajudar a crescer também. É que a gente não lembra de nada disso, né, Paulo? Ou preferimos esquecer, né? Mas é isso que acontece. Então, determinadas situações, como o Paulo disse, se apresentam na nossa vida, seja no âmbito familiar ou no âmbito social, laboral,
para o crescimento de todos, porque é ajudando-se uns aos outros que todos vão crescer, nessa categoria que nós estamos de espíritos imperfeitos. Então, as dificuldades não são castigos de Deus, muito pelo contrário, são modos de aprendizagem que Ele coloca na nossa vida, dentro da justiça e dentro da sua misericórdia. A palavra misericórdia divina, ela é muito importante, porque mostra todo o amparo que nós temos, todos nós, dos diversos erros que a gente vem cometendo nas várias encarnações, né, nas várias vivências que nós tivemos. E a justiça se faz presente agora, porque nós temos que consertar o que a gente desconsertou, né, Paulo? Mas a misericórdia divina, o amparo de Deus, através dos espíritos amigos, através dos outros espíritos que estão na nossa relação de encarnados, facilita muito. Eu gosto muito, e acho que se aplica aqui, uma fala de Jesus, ou o Espírito de Verdade, né? É engraçado que Kardec usa Jesus nas mensagens lá no Livro dos Médiuns, que ele lança em 1861, na mesma mensagem. E quando ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, no capítulo do Cristo Consolador, ele coloca como Espírito de Verdade, né? Mas é a mesma pessoa. Que ele diz assim, ó: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Essa frase é muito interessante, daria um programa, viu, Paulo? Com certeza, com certeza. A começar pela palavra espíritas, que eu gosto sempre de repetir, pessoas de outras doutrinas religiosas, de outras crenças, de outras fés pessoais, podem participar do espiritismo, claro, podem se dizer espírita, claro, tem vários relatos na revista Espírita de pessoas que trabalhavam com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e eram católicas, frequentavam a igreja católica, professavam a doutrina católica, estavam ali trabalhando com Kardec no espiritismo, na sua ciência espírita, na filosofia espírita. Então, a mensagem espírita como verdade, ela é para todos. E o primeiro ensino, ou seja, aquilo que os espíritos superiores passam para nós e nós devemos passar para os demais, é o amar. É claro que para a gente saber amar tem que saber como fazer, né, Paulo? Tem que ter instrução. Mas como nós somos espíritos ainda ignorantes, né, imperfeitos, vamos amar. Como Santo Agostinho diz, né, Paulo? Ame e faça o que quiseres. A medida do amor, como dizia Santo Agostinho, é amar sem medida, né? A medida do amor é amar sem medida. E isso é uma experimentação. Vamos lá, Miguel, para a próxima classe, a dona. Agora é uma outra, já está melhorando a coisa. Tem um amigo de Santa Catarina, ele diz que para frente só tem coisa boa, Paulo. Com certeza. Então nós começamos na 10ª classe dos espíritos impuros, né? Então vamos deixar vamos já evoluir um pouquinho, vamos passar para espíritos levianos, que é a 9ª classe. E Kardec nos diz assim, são 2 parágrafos, Paulo, eu vou ler na íntegra, né? São ignorantes, olha só a palavra ignorante aqui, maliciosos, travessos, né? Irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e despertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Eu ia observar isso mais tarde, mas já vou fazer observação agora. Podem ver que Kardec nunca usa o termo mau espírito. Ele usa leviano, imperfeito, enfim. Porque a maldade, se ela existisse em si, ela teria que ser criada. Como existe um único Criador, teria que ser criado por Deus. Então Deus teria que ter criado a maldade. A maldade não existe, tá, minha gente?
Existe imperfeição, distorções, maneiras equivocadas de ver as coisas. Vocês conhecem espíritos encarnados que se enquadram na descrição lida agora? Sim, nós conhecemos. Sim. Qualquer lugar que a gente vá, nós vamos encontrar esses espíritos levianos. Nós conhecemos um monte por aqui, amigos de trabalho, alguns familiares, nós conhecemos. Às vezes nós mesmos temos esse comportamento. Não digo sempre, mas de vez em quando nós agimos assim. Então, assim, eu digo que seria um espírito assim, de uma mentalidade muito infantil, inconsequente. Não faz por maldade. Faz porque aquilo o diverte. A maneira como ele encara a vida é puramente sem consequência. Ele é totalmente inconsequente. O que ele faz, se vai gerar uma consequência mais grave ou não, ele não está preocupado com isso. Por isso que é chamado de leviano. O que a gente entende? Uma pessoa leviana é isso, uma pessoa inconsequente, fútil, superficial, não se preocupa com nada, não tem responsabilidade. Se fez, se não fez, não fez. Ora, volto a repetir. As pessoas que são encarnadas assim vão desencarnar assim. E a desencarnação não vai nos curar das nossas mazelas nem nos tornar sábios. Nós simplesmente vamos para a erraticidade tal qual fomos aqui. E nós vamos encontrar isso aos montes. Aos montes. Muitas vezes algumas pessoas, por questões sociais ou de trabalho, sei lá, elas acabam vivendo somente dentro de um determinado círculo. Viajam um pouco, estão sempre com a sua família, voltados ao seu trabalho, vão nos mesmos lugares e não têm ideia de como é que é uma grande cidade, por exemplo. Elas nunca entraram, por exemplo, num boteco de vila para ver como é que as pessoas pensam. Elas nunca andaram por esses rincões do Brasil para entender como é que as pessoas pensam. Então, muitas vezes elas têm um mundinho pequeno e elas acham que tudo é daquele jeito, e não é. Então, quando a gente viaja, conversa muito com as pessoas, vai em muitos lugares, de todos os estratos sociais, a gente começa a ver, então, como a coisa é diversa. E a gente começa a ver que aquilo que a gente duvidava que existia, sim, existe. Existe. Existe mais que espíritos levianos, existem aqueles que nós falamos anteriormente, os impuros, né? Que é realmente difícil de lidar. E eles estão aí. E como eu sempre digo, às vezes bem pertinho de nós, né, Miguel? Muitas vezes, né? Eu gostei, chama atenção aqui, uma palavra que Kardec usa, é claro que a gente tem que tomar cuidado com a tradução, mas irrefletidos, né? E a gente observa muito hoje as pessoas, no meio espírita principalmente, de querer fazer um julgamento, uma análise apressada das coisas, né? E muitas vezes nós não conhecemos a fundo a situação. Eu lembro agora de uma passagem de Chico Xavier, muito interessante, né? Que estava ele caminhando com os amigos, né? E aí eles passam na frente de um bar. O Paulo mencionou do bar aqui agora, né? Uhum. É uma realidade aquilo ali, né? Quem na família já não teve problema de bebida, né? Então, e sabe o que o excesso faz. Mas, enfim, o bar tem uma vida própria. Aí o pessoal vira pro Chico e fala assim, lá, Chico, ó, de vez o pessoal está trabalhando no bem e tal, aí fica lá, ó, bebendo, reunido, né, jogando baralho ali, jogando sinuca e tal. Aí o Chico vira para as pessoas para dar um ensinamento e fala assim, mas em outras épocas eles se reuniam para matar e para roubar. Agora estão ali, juntos, né, por afinidade e tal. Então, muitas vezes a gente faz um julgamento apressado, né? Então, tem pessoas que estão em determinados lugares, mas estão ali numa boa, não se deixam atingir pelo excesso da coisa, ou pela bebida, ou por que ali está reinando, né? Mas simplesmente por estar participando junto de outras pessoas, né? De maneira equilibrada, de maneira normal. E muitas vezes nós fazemos julgamento apressado, né, Paulo? Como sempre, né? Como espírito imperfeito. Não, eu tomo às vezes algum cuidado para dizer para os nossos ouvintes, né, os nossos amigos que nos conhecem, ó, gente, não é porque que o Miguel e eu estamos aqui na Rádio Londrina falando de espiritismo, estudando junto com vocês, que a gente tem
a nossa vida que nós somos perfeitos. Não, pelo contrário. Eu tenho muitas imperfeições, tenho muita coisa para resolver ainda nessa minha encarnação. E tenho certeza que eu não vou resolver. O fato, às vezes, a gente ir fazer uma palestra ou estar trabalhando no bem, isso não faz ninguém melhor que ninguém. Diz assim, aquela pessoa não erra, aquela pessoa não tem, sei lá, um defeito a ser corrigido. Muito antes, pelo contrário. Eu estou no espiritismo para não ser pior do que eu poderia ser. É mais ou menos essa a história, Miguel. Claro, né? É uma tábua de salvação pra gente, né, Paulo? Eu conheço o espiritismo desde a década de 90, né? Então, e nunca mais me desliguei, porque se me desligar vai ser complicado. Então é por aí. Então, e outra coisa, não existe assim um espírito, também a gente tem que dizer isso, que seja só impuro, só leviano. Não, Kardec está agrupando por assim, por característica, onde as características são predominantes. Isso não quer dizer que um espírito impuro não tenha amado alguém. Com certeza, ele encarnou e desencarnou inúmeras vezes. Ele teve família, teve mãe, teve pai, teve irmão. Ele também tem amor dentro dele. Só que a característica predominante é aquela que nós narramos. Um espírito leviano, mesma coisa. Ele não é espírito desencarnado eternamente. Ele encarnou e desencarnou inúmeras vezes. Teve pai, teve mãe, teve irmão, teve tudo. E amou alguém, amou alguma coisa. Mas a característica predominante é essa leviandade, é essa superficialidade. Então, como o Miguel bem falou, vamos evitar fazer críticas ou comentários precipitados, sem entender como as coisas funcionam. Assim, o espírito é 100% leviano. Não, predomina a leviandade. Mas se você for lá buscar dentro dele, ele tem uma saudade, ele tem um amor, ele tem alguma coisa boa, e é isso que vai fazê-lo despertar para a realidade. E é isso que nós temos que encontrar nas pessoas, a porção boa delas. O maior assassino, o maior ladrão, o maior corrupto, ele é um filho de Deus como nós. Ele deve ter, e tem algo bom dentro dele. Tem família, tem pessoas que o amam. Só que, lamentavelmente, predominam algumas características de imperfeição. E o nosso papel é ver o que ele tem, o que tem de bom nesse espírito, nesse ser, e resgatá-lo para a luz. É verdade, Paulo. E a gente vai acabar entendendo, à medida que a gente estuda a escala espírita, ela tem que ser estudada, né? Para chegar nessas conclusões que o Paulo está apresentando, que eu estou apresentando também, que a gente transita nessas classes, né? Em determinados momentos da nossa vida. Elas têm as características principais, como o Paulo destacou, mas a gente, por falha nossa, muitas vezes nós estamos em uma ou em outra. Dá tempo de ler mais uma, Paulo? É um parágrafo só? Com certeza, vamos adiante. A 8ª classe é dos espíritos pseudo-sábios. Olha, pessoal, isso é muito interessante. Pseudo-sábios, né? Ou falsos sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Esse é comum. Nos dias de hoje, então, com as mídias sociais, a gente vê muito. Existe uma palavra que se chama idiosincrasia. É difícil, né? Quase não está no dicionário aí. Quando uma pessoa cria na sua cabeça alguma coisa que ela acha que é uma verdade e passa a acreditar nisso, isso é uma idiosincrasia. A pessoa forma de si própria uma concepção. Pelo que ela ouviu, pelo que ela viveu, enfim. E isso não é sustentável, porque só existe na cabeça dessa pessoa. E nós vemos muito isso.
Nos dias de hoje, então, não quer dizer que nunca existiu. Hoje ficou mais claro, porque as mídias sociais, que aí ajudaram as pessoas a se revelarem para o mundo e para a sociedade, a gente vê muito disso. Né? Pessoas que nunca leram um livro. Por que a gente lê um livro? Porque eu tenho uma concepção, o Miguel tem outra. Quando ele escreve um livro e eu leio, eu estou aprendendo com ele. Quando eu leio a obra de Kardec, eu estou aprendendo com ele. Quando eu leio qualquer livro, eu aprendo. E ninguém aprende sozinho. A gente tem que estudar, nós temos que, como diz, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, tem que ter leitura. E ler um livro entra na mente de quem o escreveu. Uma concepção, você pode concordar ou não, mas você não pode dizer, ou ter seu comentário sobre alguma coisa que você não conheça, que não sabe. Então esses espíritos pseudo-sábios estão aqui no plano dos encarnados e vão para o plano dos desencarnados pensando do mesmo jeito, com as suas próprias concepções, com as suas próprias verdades. E eles podem, sem querer, convencer alguém dessas pseudo-verdades e induzir essas pessoas a se desviarem do caminho. E quando isso acontece, com dolo ou não, ou seja, com intenção ou não, nós somos responsáveis e colheremos as consequências disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, quando fala e para quem fala. Pode ser até na intenção de ajudar, mas se for uma pseudo-verdade e essa pessoa for por esse caminho, não, eu falei, mas ela fez porque quis. Não, claro que ela tem o livre-arbítrio e isso deve ser respeitado. Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou induzimos as pessoas a fazer. Então os pseudo-sábios têm que tomar um pouquinho de cuidado com esse comportamento. Verdade, Paulo. E aqui ele fala do principal vício, né, que é o pai de todos, que é o orgulho. E fica aqui a recomendação, pessoal. Na quarta-feira passada, o nosso companheiro Márcio, lá da Casinha do Pão, ele fez uma palestra lá no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que coordena este programa. Vale a pena vocês buscarem no YouTube ou no próprio site do centro essa palestra, né? Ele conta ali a história que Paulo deve conhecer, né? Que está narrada no livro Há 2000 Anos, do Chico, né? Que o Emmanuel vem traçar a história dele. São 5 livros, né? Fala do cristianismo primitivo, mas em especial nesse primeiro, Há 2000 Anos, mostra todo o orgulho do senador romano, do encontro dele com Jesus, né? E ele não se curva perante o orgulho dele. Tem a oportunidade de encontrar a palavra viva de Deus ali na frente dele. E ele não desce do pedestal se julgando superior ao próprio Cristo. Né? Mas o tempo resolveu tudo, né? Tá resolvendo, né? Bom, minha gente, muito bacana o nosso programa, muito bom ter, Miguel, você junto com a gente aqui. É sempre muito prazeroso estudar e ler o Livro dos Espíritos, mas nós temos ainda uma mensagem do Zé Antônio, né, de 6 minutos para a gente colocar no ar. E deixo agora um pouquinho das palavras para o Zé Miguel para despedida e depois nós continuamos. O Zé Antônio vai falar do seu Hugo hoje. O título é Bom Estar Aqui. Vamos lá. Olá, amigos. Vamos lembrar nosso paizinho, nosso Hugo Gonçalves, nosso querido amigo, nosso benfeitor, que enquanto esteve ao nosso lado, encarnado, tivemos a oportunidade de conviver com ele por 30 anos, aprendemos muito e prometemos aos amigos que iríamos guardar aqui algumas recordações, algumas lições, que eu chamo de lições inesquecíveis, para que a gente possa transmitir para a posteridade, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. A gente sempre aprendeu com o Sr. Hugo nos diálogos mais simples. Nós, quando eu comecei a participar da reunião mediúnica dirigida por ele, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque a reunião era de 1h30 mais ou menos, e as pessoas chegavam, abriam uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, liam, uma pessoa fazia um comentário de 15 minutos e a gente já ia para o trabalho prático. Eu tinha muita dificuldade, percebia que outros amigos na nossa mesa eram 12, 14 pessoas, de se concentrar. Demoravam bastante, às vezes 15, 20 minutos, para a gente começar a perceber, a ver então uma harmonização no ambiente.
E um dia, conversando com o Sr. Hugo, junto ali, nós tivemos a ideia de iniciar um estudo onde todos pudessem voltar o mesmo pensamento para o ensinamento de Jesus. E aí a gente construiria uma harmonia antes de começar o trabalho prático. O Sr. Hugo gostou muito daquela ideia e pediu que nós dirigíssemos, inclusive, que era o Evangelho de Jesus, Mateus, depois Marcos, Lucas, João, e começamos. E foi muito proveitoso. Nós pudemos, então, durante anos, ir estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, conforme os temas que já vinham divididos. E ali a gente aprendeu muito com o Sr. Hugo, porque ele ficava por último para fazer o comentário e ele sempre tinha algo muito especial. E hoje eu vou dividir com vocês um ensinamento do Sr. Hugo que me marcou muito, porque foi muito espontâneo. Quando nós estávamos estudando a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, aquele momento maravilhoso em que Jesus mostra a sua natureza espiritual, transcende o corpo físico e mostra o espírito de luz puro que ele era, e ao seu lado se materializam os espíritos de Moisés e de Elias. Então, Sr. Hugo, na hora do comentário, ele diz assim: a maioria das pessoas que leem esta passagem se emocionam muito com a figura iluminada, transcendental do Cristo. Outro grande tanto desse Sr. Hugo se emociona muito com a materialização de Moisés e Elias, por ver que eles estão vivos depois da morte, e ali materializado, né? Porque Jesus sobe o Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram os irmãos, filhos de Zebedeu. Tiago era conhecido ali no grupo como Tiago Maior. E eles estavam ali enquanto havia aquele processo. Eu me emociono com as palavras de Pedro. Quando ele assiste aquele momento grandioso, ele diz assim: Senhor, é bom estar aqui. Sabe por quê, gente? Porque são poucas pessoas que procuram estar nos momentos mais iluminativos da existência. Nesse instante, em algum lugar do mundo, algo muito especial está acontecendo. Mas quantas pessoas estão ali para poderem dizer: é bom estar aqui? Muito poucas, comparado a tantas pessoas que estão caminhando pela vida sem estarem aproveitando o nobre da vida, a luz que não para de vir dos planos superiores para a vida. Então, quando se constrói momentos de luz, nós temos de estar ali. Por isso que eu sinto-me no dever de trazer para a nossa região as luzes do Evangelho através dos grandes oradores. Então o Sr. Hugo sempre foi a pessoa que trouxe os grandes oradores do Brasil para Cambé. Divaldo Franco, Raul Teixeira, o grupo do Rio, o grupo da Bahia, onde tinha gente acendendo luz, o Sr. Hugo trazia para Cambé. Os médios psicólogos que trabalhavam com Chico, o Sr. Hugo trazia para Cambé, porque ele dizia que nós temos o dever de acender luz para que as pessoas que venham sintam o que Pedro sentiu. É bom estar aqui. Então hoje eu vou deixar com vocês essa grande lição, inesquecível lição do Sr. Hugo, para que nós também procuremos mais vezes na nossa vida estarmos onde está a luz do Cristo atuando sobre a terra. Até o nosso próximo encontro. Bom, tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido Zé Antônio, que agora, junto com o seu Hugo, é um dos mentores desse programa, né, Paulo? Ainda bem. Eu desejo a vocês um ótimo domingo, uma semana de muita luz, de muita paz e de muitas realizações do bem. Muito bem, queridos ouvintes, estamos encerrando o nosso primeiro programa do ano de 2022, o qual nós desejamos que seja bom, mas ele será bom pelo fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Então vamos continuar trabalhando no bem, ajudando os que estão próximos de nós e colocando na prática do nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Um bom domingo a todos, um grande abraço e até o nosso próximo programa.
Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.